Ju, sabe que eu atendi um paciente no consultório ontem? Tá. Que ele demorou 3 meses para começar a fazer uma atividade física, porque ele estava esperando passar na consulta para ter uma liberação médica. Mas não foi aquele paciente que você me contou que só tinha pressão alta e completamente sem sintomas? Pois é, então ele podia ter começado um pouco antes, né? Vamos descobrir nesse episódio. Talvez não precise esperar tanto para você começar a sua atividade. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos trazer novamente um convidado aqui para agregar ainda mais o nosso episódio de hoje, para a gente falar da polipílula, que é o exercício físico. E nada mais, nada menos que o Dr. Carlos André, que é geriatra pela Unifesp, mestre em nutrição e esporte também pela Escola Paulista e doutorando, né, em medicina translacional, e um grande triatleta que está aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre a importância do exercício físico. Oi, pessoal. Então, vamos falar sobre isso, né? A gente tem que... Eu falo que eu também sou médico, né? Então, assim, o médico tem que falar, prescrever, mas tem que dar bom exemplo, então tem que fazer. Com certeza. E Dr. Carlos, ele dá exemplo, porque além, né, de médico, ele é esportista, pratica esporte de endurance, nada mais, nada menos do que estava no Nepal, a 5.000 metros de altitude, percorrendo 150 quilômetros. Não é para qualquer um. Eu acho que assim, o esporte, né, ele agrega muita coisa, né? Sim. Então ele agrega a saúde pelo condicionamento físico, etc. Mas ele é uma maneira de socializar, é uma maneira de você deixar sua mente mais tranquila. Nos dias de hoje, acho que isso é muito importante. E para a gente começar esse episódio, eu quero trazer um caso, porque todo mundo sabe que o exercício é uma polipílula, Sim. que ele faz bem para a saúde mental, que ele faz bem para a nossa saúde corporal, que traz benefícios aí ao longo prazo. Mas eu queria trazer um ponto interessante que poucas pessoas pensam. Vou trazer um caso de um paciente, ele tem 85 anos, esse paciente eu acompanhei no hospital. Ele é um paciente super fitness, ele a vida inteira praticou esporte, fez academia, musculação, jogava tênis, nos finais de semana ele ia pro sítio, tinha contato com a natureza, super, super ativo. Economista, advogado, trabalhou numa grande empresa estatal aqui de São Paulo. E o que acontece? Nesse ano, ele diagnosticou um câncer no braço, um sarcoma. Aos quantos anos? Aos 85 anos, Ju. E o que acontece? Esse tipo de câncer, com as pessoas mais jovens, fazem quimioterapia. Só é uma quimioterapia muito bem forte, tóxica, né? Muito forte, que tem muito efeito colateral. E normalmente nessas pessoas mais idosas, eles acabam não optando por fazer essa terapia. E no caso deles, seria uma das opções amputar o braço, né? Uma cirurgia super mutilante, que traria também consequências ruins para ele. Só que... olha que interessante, por ele ter todo esse histórico de vida e de atividade física, essa reserva muscular, ele conseguiu fazer quimioterapia. Então, ele está sendo poupado de fazer uma cirurgia por conta de todo esse histórico de atividade física. E está respondendo bem ao tratamento, né? E eu acho que essa reflexão que a Mi trouxe, a gente queria trazer aqui para vocês, porque vai muito além da estética e do bem-estar. E aí, nós estamos perguntando agora para o Carlos André. Doutor, seria o exercício físico um anti-aging, né? Que as pessoas gostam muito dessa palavra, apesar de ter essas controvérsias. Eu não gosto dessa palavra, não. Acho que envelhecer faz parte da vida, é biológico, mas da maneira como as pessoas utilizam em relação à parte negativa do processo do envelhecer, ou toda aquela carga negativa, não tenha dúvida que o exercício físico talvez seja o principal instrumento de saúde que a gente tem. E é um instrumento que eu brinco, falo assim, não é igual caderneta de poupança que você deposita e aí pode parar de depositar e vai tirar. Não. Sim. Tem uma partezinha que ajuda, mas você tem que todo dia colocar um pouco, tem que poupar todo dia, colocar o seu dinheirinho lá no banco para poder ver
o efeito, resultado lá se perpetuar. Frente, né? Se perpetuar. Essa que é a verdade. Muito bom. E eles falam muito que o exercício também diminui a inflamação crônica, né? Isso é verdade? Nossa, isso é verdade, né? Até uma coisa importante, né? Você me apresentou falando que eu estou fazendo doutorado. No nosso trabalho de doutorado, a gente mostrou isso, né? A gente mostrou que... Olha que curioso. A gente pegou um grupo de pessoas que fazem exercício há mais de 10 anos... Todas elas com há mais de 10 anos, tá? Legal. 10 anos se exercitando. Não tá uma semana, nem um mês. Semana, não 10 anos. Elas param assim nas férias e tudo mais, mas voltam a se exercitar. E aí o que aconteceu? Elas nunca tinham ficado mais do que 2, 3 meses sem fazer exercício. O que aconteceu na pandemia? Pararam, Elas ficaram. E aí você tem alguns marcadores... laboratoriais que medem inflamação. E a gente sabe que no processo de envelhecer, um dos problemas do envelhecimento é que a gente inflama. É uma inflamação sutil, ela não é clínica, ela é subclínica. E aí a gente conseguiu acompanhar esse pessoal e a gente conseguiu ver que depois de depois de um ano de isolamento social, né? Afastamento, né? Ninguém saía de casa, físicas, né? Ninguém podia ir no parque. Vocês lembram disso? Lembro. As pessoas esquecem, né? Os parques fechados, e o shopping aberto. O shopping, mas as pessoas os idosos tinham medo, né, de sair, né? Às vezes alguns nem iam na padaria comprar nada, né? Ficava só em casa, só em casa, sofá. Casa, então a gente tinha a medida da inflamação deles antes da pandemia. 1 ano e meio depois da pandemia nós medimos novamente, todos os valores estavam lá em cima no teto, aumentaram muito. E aí, quando começou a voltar a atividade física, 6 meses depois, a gente mediu de novo, estava como estava antes da pandemia, sabe? Então, assim, o exercício físico é um potente instrumento... Né? De anti-inflamação, já que muitas coisas negativas do envelhecimento, algumas doenças, estão relacionadas com essa história da inflamação. Né? Isso é muito legal, até falar dessa questão da inflamação no envelhecimento, é que tem doenças neurodegenerativas, né? Para quem não conhece, o Alzheimer, mais clássico, e o Parkinson, que estão relacionados, né? Vários estudos, eles acompanharam esses pacientes para ver desenvolvimento de demência e viram que pacientes que faziam exercício físico tinham menos chance de ter essas doenças neurodegenerativas. Isso. Então, o exercício também é um fator protetor para a demência. Não tenha dúvida. E ninguém quer ficar demenciado, né? E ninguém quer ficar demenciado, com certeza. Bora se mexer. Então, bora. E vamos trazer algumas dicas, Ju? Sim, eu acho que, né, já que a gente esclareceu bem que essa parte não é só para estética nem bem-estar, né? Como o caso que a Michelle trouxe aqui pra gente, a parte da cognição, a parte da inflamação, a gente gostaria de saber, resolvi começar a atividade física porque eu sei que faz muito bem para mim. Todo mundo precisa passar num médico antes? Então, vou colocar 2 cenários. Primeiro cenário, você está na consulta com seu médico e aí pinta o assunto fazer exercício físico, tá bom? Então, assim, o profissional da área da saúde, o médico, ele tem que saber que o exercício é benéfico. Ok. Se esse paciente dele não tiver nenhuma doença grave, nenhuma doença descompensada, nenhuma situação que coloque em risco que você faz com que essa pessoa precise fazer um acompanhamento nos próximos 2 meses de uma maneira muito intensiva, porque está descompensado, ele pode fazer exercício físico, sim, ele está autorizado para fazer exercício em prol da saúde, que é o exercício de intensidade moderada. Ele não precisa... o profissional da área da saúde não precisa pedir nenhum exame específico para poder liberar essa pessoa. Sim. Esse é a primeira situação. Segunda situação, eu estou em casa, escutando o podcast, falar, vou fazer ginástica. Vou começar a me matar, vou fazer ginástica. Então, assim, importantíssimo, né? Eu acho que o exercício é diferente fazer exercício físico e fazer atividade física. O exercício físico é uma coisa planejada, organizada, supervisionada por um profissional. Certo. Então, assim, esse profissional, quando você for bater na porta dele numa academia ou em algum outro local, ele está formado, ele tem a capacidade de entender
escutando a sua história, sabendo se você toma remédio, não toma remédio, se você tem problema, não tem problema, se você vai precisar de ter uma avaliação específica com um médico. Sim. Na maioria das vezes não precisa, desde que você queira fazer uma atividade física de intensidade moderada, quer fazer academia 3 vezes por semana. Dá uma... Pronto. No parque, uma corridinha leve, aquela que a pessoa consegue, né? Terceiro cenário. Ok, eu tenho 70 anos de idade, nunca fiz isso, mas quero me permitir, eu quero ir para o Nepal fazer o circuito, quero ir para altitude, quero andar 150 km, eu quero uma coisa mais simples, eu quero fazer a São Silvestre aqui no dia 31 de dezembro em São Paulo. 15 km subindo a Brigadeiro. 15 km no calor. Então assim, no calor. Então isso é diferente. Então se você vai fazer um esporte que exige... É competição, né? Na hora que você está subindo a Brigadeiro, vier alguém lá atrás de você, você vai acelerar seu passo. Você não quer nem pensar, né? Se teu coração tá bom, se não tá... Você vai acelerar. Você só vai. Então, o esporte que exige um esforço vigoroso é diferente. Aí sim você precisa de ter uma avaliação. Tá certo? Mas, do contrário, na maioria das vezes não precisa. Mas... supervisionado e orientado por um profissional. Perfeito. Legal. Então, se a gente está compensado, né, das nossas doenças, se a gente está acompanhado por um profissional, se a gente for fazer um esporte de alta intensidade, ou se a gente quer começar um exercício mais leve, moderado, sem supervisão médica, a gente pode começar devagarinho. Então, não precisa, em todos os casos, passarem no médico, né? Esperar 3 meses, 4 meses para uma consulta para você fazer algum tipo de atividade física. E, Dr. Carlos, conta pra gente, tem algum exercício que é melhor que o outro? Vou começar agora um exercício. O que eu vou fazer? O que você gosta? Tudo. Então, essa pergunta é fundamental. É fundamental. Qual que é a sua experiência da vida de fazer alguma atividade? Eu nadava. Você quer voltar a nadar? Então, pronto. Pula na piscina e vai nadar. Não. Eu nunca nadei. Eu odeio água. Então, você não vai fazer hidroginástica. Né? Então, o gostar... Porque assim, para quem nunca experimentou o prazer do exercício, é chato, pessoal. O início é uma coisa desconfortável, mas é esse desconforto que vai gerar os benefícios nas doenças, na prevenção, no controle e tudo mais. Então, é preciso que você goste, tá? Ok, estou aberto a todas as experiências. Ok? Então, assim, você tem que fazer exercício de força, você tem que fazer musculação ou outros exercícios de força. Pilates é um exercício de força. Calistenia. Né? Às vezes, a hidroginástica pode ser um exercício de força, se você tiver um professor que trabalhe força. Que trabalhe, né? Atividade aeróbica, ok, vou caminhar, eu vou fazer uma bicicleta estacionária. Então, ambos são importantes. O exercício aeróbico, o exercício de resistência de força, exercícios de equilíbrio. Hoje em dia a gente fala muito de exercícios multicomponentes, né? Então você vai na academia e faz uma aula de ginástica. Na aula de ginástica você pega a bola, pega elástico, você dá uma corridinha, sempre com uma supervisão de profissionais. Que é o funcional, né? Que o funcional. Legal. Então assim, esses treinos, eles ajudam inclusive no equilíbrio, que é uma coisa importante. Legal. Então, a dica é a seguinte: se o profissional da área da saúde conseguir, ele tem que avaliar você qual que é a sua deficiência fisiológica. É na potência, é na força, é na capacidade aeróbica, é no equilíbrio. E aí, pessoal, qualquer pessoa dentro de uma sala de 9 metros quadrados, né? Eu falo que nós, geriatras, somos pobrezinhas, nosso consultório é pequeno, 9 metros quadrados, né? A gente consegue fazer essa avaliação. Um educador físico consegue, um fisioterapeuta consegue. Não precisa de grandes coisas para você ver qual que é a maior deficiência fisiológica neuromuscular, tá? Legal. Mas é isso aí. Aeróbico, resistido, equilíbrio, são os 3 pontos importantes que têm que ser treinados. Legal. E você gostar também do exercício para conseguir ter uma constância, né? Para tentar conseguir aí uma certa regularidade no exercício, que é muito importante. De preferência, quando você faz isso em grupo, é melhor, porque você tem a questão da socialização. Tem festa junina, vamos montar aqui. Final de ano tem amigo secreto. Isso ajuda muito. Um amigo puxa pra fazer, né? Então você não... tem 2 dias que você não vai. Tá na hora de você ir. Eu falo que
Criar esse senso de comunidade, esse senso de família, igual no CrossFit, esses grandes grupos, futebol, você acaba tendo mais adesão. Eu acho que isso é muito importante. Tribos, né? As tribos, né? Isso é muito importante. E aí, doutor Carlos, uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer, que tem muita gente aí falando, tem um horário específico, tem uns que falam que é melhor fazer pela manhã, mas outros falam que só à noite. Você acha que realmente faz diferença? Então, assim, que horário você prefere, né? É outra coisa. Existem trabalhos mostrando que de manhã você poderia ter benefícios maiores, que poderiam ser mais constantes e mais eficientes. Mas tem trabalhos também que mostram que não, que se você tiver problemas com sono, talvez seja melhor no final da tarde. Então, o importante é aquilo que encaixe na sua agenda. Você Legal. não pode colocar muita regra nisso daí, porque senão você começa a ter desculpas para não fazer. Né? E falando nisso, né, Ju? A constância é muito importante. A gente falou isso no nosso podcast também. Tem um episódio falando sobre planejamento. A importância de planejamento e ter a disciplina ali para fazer sempre. Porque eu falo que além da importância desse exercício, da gente conseguir ter a constância, não adianta só fazer o exercício, é um pouco mais complexo. Se você faz lá só 1 horinha de academia e passa o resto do dia sentado, e aí? Então, e é interessante isso, porque tem trabalhos também científicos mostrando que quem fica mais tempo sentado, independente do que faz de atividade, de intensidade, tem riscos negativos, tem desfechos negativos em relação à saúde, né? Sim. Então, assim, não adianta nada você fazer meia horinha, 3 vezes por semana e o resto do tempo sentado. Não. Sentado o tempo todo. Então, vale a pena? Tem que fazer. Vamos descer do metrô uma estação antes. Vamos subir a escada. Vamos subir a escada, tá certo? Vamos... Tem que se mexer. Eu desafio a Juliana, que ela tá tentando bater minhas metas de passo. É que é impossível, que a Michelle é uma andarilha. Eu sou andarilha, 15 mil passos por dia. Mas eu já melhorei da semana passada para essa. É verdade. Hoje ela me mandou que ela já fez quase 9 mil passos. Quase 9 mil passos, então já tá melhorando, né? E tem um artigo legal falando que sitting is new smoking, né? Ficar sentado muito tempo pode até ser um novo cigarro, que acaba inflamando. Nossa, eu tava vendo aqui, eu tô com 4.500 passos hoje, tá? Mas só que hoje eu pedalei e não pedalei com esse... então não contou. Então não contou, tá? Então não contou. Mas é isso, né? Olha só, né? O cigarro do tempo moderno... Sim, o ficar sentado o tempo todo. Maravilha, Dr. Carlos. Então, Mi, você quer fazer mais uma pergunta para o Dr. Carlos, para a gente finalizar no nosso episódio? Perfeito, Ju. Então, para quem está nos ouvindo, eu vou pedir pro Dr. Carlos dar uma dica. Para quem está começando, para quem está pensando aí tirar a preguiça do lombo e treinar. Eu vou falar 2 coisas. Primeiro, faça, depois pensa. Boa. Tá? Boa, essa é ótima. E vou dar um desafio para quem já faz. Legal. Para quem já faz. Puxa alguém que não faz. Legal. Tá? Isso é muito bom. É fundamental. Então, sempre olhe, quem não faz, puxa alguém que não faça e faça para depois você pensar, porque aí você já fez e pronto. Muito bom. Seja um fazedor e não só um planejador, né? É isso aí. Nós agradecemos muito a presença de você aqui hoje, Dr. Carlos. Foi um grande prazer. E para finalizar, vamos perguntar para a doutora Michelle o que você vai levar na sua mochila hoje, Mi. Bom, gente, então para finalizar esse episódio, eu queria botar na minha mochila 3 coisas importantes. Então, mesclar, como o Dr. Carlos falou, o exercício resistido, o exercício aeróbico e de equilíbrio, né? Também ser mais ativo no dia a dia e levar uma companhia junto. Acho que esses 3 pontos são os principais que você vai levar hoje na sua mochila para ter uma vida mais saudável. Muito bom, pessoal. E você, ouvinte, que faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, ou está entrando hoje. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares e conte aqui nos comentários. E aí, você já começou sua atividade física hoje? Nós vamos deixar um desafio. Quantos passos você tem dado por dia? Tchau, pessoal. Tchau, até semana mais. que vem.